Bem, gente, sou eu, Berg Menezes, mais uma vez. Estamos começando mais um episódio do Conversa Sons, falando sobre música, sociedade, e hoje falando também muito sobre música independente, produção, e também sobre a importância das mídias, da imprensa, nos trabalhos musicais, sobretudo os trabalhos independentes. Então, para falar sobre isso e mais um monte de coisa, hoje eu estou com Álvaro Abreu. Tudo bem, Álvaro? E aí, meu irmão, beleza? Beleza. Estar aqui nesse belíssimo podcast. É isso aí, cara. O Álvaro é baterista, enfim, não só, né, baixista, guitarrista, toca vários instrumentos e também trabalha muito nos bastidores, né, na parte de produção, assessoria de imprensa, enfim, todo o trabalho que os músicos têm uma certa dificuldade em ter energia para fazê-lo. Não é isso, Álvaro? Eu tiro energia não sei da onde, mas rola, né? Tira uma energia que, na verdade, assim, né? É uma parte do trabalho que se tornou, para os músicos independentes sempre foi, mas se tornou essencial cada vez mais com a questão da internet, né? Assim, a internet possibilitou alcançar mais gente, mas agora também a gente acaba tendo que fazer muito mais coisas além de tocar, né? É uma necessidade, né, na verdade, tipo, se os músicos não entenderem que só tocar não é o suficiente, né, o trabalho não vai para frente, né, você tem que ser o produtor, o assessor de imprensa, o cara que faz a arte, você tem que fazer tudo, né, então é meio que isso, assim, claro que a ideia é, à medida que o trabalho vai crescendo, você vai trazendo mais gente para perto, né, mas no começo você sempre tem que fazer tudo, cara. Tem um dualismo nisso aí, Álvaro, que é assim, por um lado, é uma necessidade, mas por outro, tem uma coisa também, eu acho que do artista independente, de conseguir exercer um certo controle sobre a qualidade do que ele está fazendo, né? Digamos que o artista de grande porte, ele confia a uma pessoa que é um profissional, que ele vai remunerar muito bem, e aí ele se tranquiliza que aquilo ali vai sair do jeito que deveria sair, pelo menos. Não que isso também não ocorra, às vezes, de não sair legal, né? Quer dizer, às vezes a gente pega um artista que tem um assessor que faz umas coisas não muito legais. Mas eu acho que, eu tô falando de mim também, sabe? Eu acho que tem uma coisa dúbia entre eu não tenho quem faça e eu preciso aprender a fazer, e também eu quero exercer um certo controle sobre esse conteúdo que também é tão importante para a minha carreira. Tu acha que rola isso também? São os dois lados mesmo, né? Porque disso aí tem outra coisa. Porque o artista, quando ele tá no começo, né, da carreira, e ele não tem quem faça por ele, ou por questão financeira, ou porque não conhece tudo, ele tem que fazer, tem a possibilidade dele não fazer bem também, né? Então isso é ruim, vamos dizer, de certa forma, mas tem um lance desse controle aí que tu falou, né? Porque só o artista também, ele sabe o que é a obra dele, né? O que ele tá querendo dizer, o que ele tá pensando. Só que às vezes ele ainda não tem essa ferramenta de como expressar isso, né? Então, no caso, às vezes, de um release, o cara sabe o que é o trabalho dele, mas ele não sabe exatamente escrever o que é. Ou então ele tem a ideia de uma capa, do que ele quer dizer e tudo, mas ele não tem a manha de fazer no Photoshop ou tirar uma foto para fazer, né? Então, assim, por um lado é bom que você tenha um controle, mas por outro é ruim, porque também se você não tem as ferramentas, se você não sabe mexer, pode não sair do jeito que você esperava. Então, às vezes, aquela obra, e aí falando de música, né, de trabalho musical, que você, meu irmão, isso aqui é o trabalho da minha vida. Normalmente, os primeiros discos, né, os primeiros trabalhos oficiais dos grupos, dos artistas, sempre tem um negócio muito pessoal ali, né, e às vezes não sai tão legal por causa disso, né, porque o artista não tem estrutura e às vezes não tem outros conhecimentos musicais que não sejam musicais, na verdade, para poder fazer a parada rolar, né. Então,
quando você tem uma certa estrutura, assim, é legal que você aprenda algumas dessas coisas, que é para você, exatamente nesse começo, você conseguir se expressar do jeito que você quer, do jeito que você quer realmente dizer, e depois você ir construindo uma estrutura financeira e de equipe para que você possa delegar, porque a música ainda é o mais importante e o cara tem que se concentrar nisso também, né? Álvaro, eu vou voltar um pouquinho para falar de uma coisa que eu acho que a gente nunca nem conversou sobre isso, que é o fato de que, por exemplo, eu conversei com algumas pessoas aqui tenho conversado aqui no Conversa Sons, e algumas pessoas, por exemplo, têm uma formação musical formal, né? Chegaram a estudar na faculdade, enfim. E eu sei que a tua formação é uma formação muito mais voltada para a comunicação, né? Você é formado dentro da área de comunicação social. E aí eu te pergunto, como é que a música... Porque eu estou partindo da seguinte lógica. Eu sou formado e estudei dentro da música. E em algum momento eu tive que aprender um pouco sobre como é que redigir um texto legal. Não que na música eu também não tivesse que redigir, mas aí eu tive que aprender como é que der um release, como é que eu mando um mapa de palco, quer dizer. E eu acho que, imagino que na tua formação tenha sido ou inverso ou paralelamente. Fala um pouco sobre em que momento tu se deparou com com a música, inclusive, enfim, na tua vida, do ponto de vista de estar no palco mesmo e tal, e em que momento o Álvaro, comunicador, teve à frente do músico, ou o músico à frente do comunicador? A música veio primeiro, né? Claro. Acho que desde os... Eu não sei se eu posso dizer profissionalmente, assim, mas eu tô tocando desde dos 13, 14, e aí tive algumas bandas, né, de fazer show, de começar tocando na casa dos amigos, e aí eventualmente apareceu um palco, e aí rolou o show, tocar em bar, não sei o quê, mas tudo muito... Então eu acho, assim, que a primeira banda, vamos dizer assim, profissional que eu tive foi em 2004, então já faz muito tempo. Não foram muitos shows, mas assim, desde o colégio que eu tocava, tentava tocar e ia pro estúdio, ensaiar, fazer zoada, né, e tal. Então a música veio primeiro, né, e aí depois... e aí eu sempre tocando no colégio, terminei o colégio, fiz uma faculdade que foi de geografia, na verdade, no começo, e aí fiquei 1 ano e saí, e aí depois entrei na comunicação, né, e aí fiquei até lá, fiquei até o final, né, e assim, cara, eu sempre estava tocando, e aí na verdade o que aconteceu, e eu sempre fui interessado, assim, todo projeto que eu entrava, assim, eu queria que a parada funcionasse, né, porra. Eu acho que todo mundo que toca tem um sonho de viver de música, né, então o sonho tá até hoje, na verdade. Você sempre foi muito dedicado para que desse certo. Isso. Eu sempre, tipo, desde essa banda de 2004, que é a afinada Redoma, que virou Remate, né, um desses projetos, né, que eu tô hoje em dia, que a gente voltou e tal. E eu sempre vi, cara, isso aqui tem como se tornar uma coisa legal. E aí o que precisa, né? Na verdade, na época a gente não tinha essa noção, a gente ainda tinha aquela ideia de que, pô, um selo vai ouvir a gente, ou alguém vai cair do céu e ouvir a gente, contratar a gente, que isso, com as ferramentas, né, rolou o Trama Virtual, MySpace, isso começou a ser mudado, né, mas naquela época a cabeça da gente ainda era muito essa, né, só que quando eu entrei na faculdade de comunicação, é que eu fui percebendo que eu poderia usar várias coisas da faculdade na música, porque apesar de estar na comunicação, na publicidade, na verdade, eu nunca fui muito fã de trabalhar em agência, né, essas coisas mais empresariais, vamos dizer assim, né. Demorou para tu fazer essa associação, tipo, no primeiro semestre, sei lá, primeira cadeira, assim, aí tu, meu irmão, isso aqui vai servir para música. Rolou isso ou demorou para rolar? Não foi no primeiro semestre, porque o primeiro semestre são cadeiras mais teóricas mesmo, né? Tipo, filosofia, sociologia. Então, na verdade, eu estava moldando a cabeça ali para o mundo, né? Sim. Só que aí, quando você começa a ver as cadeiras de publicidade mesmo, quando você começa a ver a teoria das cores e cadeira de mídia, e aí eu começo a, tipo, uns exemplos tô pegando coisas bem superficiais, assim, né? Sim. Tipo, análise de propaganda e lance desse
desse punchline, né, dessa frasezinha que pega o cara e tal, não sei o que, aí você começa, pô, como é que eu uso isso aqui na música? Esse lance de combinação de cores, pô, essa cor combina com essa e tal, aí você imagina capa de disco e criação de campanha mesmo, de propaganda, aí, porra, como eu posso usar esses conceitos para divulgar minha música? E aí foi meio que assim, sabe? Então essas ideias se conectavam, assim. Então, quando tu tinha uma aula que de alguma forma dava um clique em ti, tinha essa conexão também de pensar, cara, isso aí, se eu fosse usar para uma banda, ia dar super certo por isso, por isso. Tinha essas conexões também. Sim, inclusive alguns trabalhos eu fiz tentando relacionar, né, também. E, inclusive a minha monografia... Na faculdade. Inclusive a minha monografia foi sobre música, né, foi sobre internet... exatamente essa divulgação na internet e tal, com o lance da música independente daqui, de Fortaleza e tal. Pode crer. Então foi rolando assim, sabe? E, na verdade, eu sempre tenho um negócio assim de toda coisa nova que eu aprendo ou alguma coisa interessante que eu vejo, assim, quando é para esse lado, assim, lado de conhecimento de mercado, um conhecimento, né, mais assim, vamos dizer assim, profissional, né? Eu acabo pensando em como eu aplico aquilo ali pra música, sabe? Como dá pra aplicar. É né? aquele e se, né? Quer dizer, o cara passa e vê um negócio, e se eu usasse isso no show? E se isso de alguma maneira tivesse na capa do disco, qualquer coisa do gênero? Tipo, às vezes você vê uma peça de teatro também, e caralho, bicho, como que eu poderia usar alguma coisa aqui pra um show, sabe? A luz, o jeito de se comunicar com o público. Por exemplo, eu fiz um curso de redes sociais há alguns anos atrás, e, querendo ou não, acaba que é muito voltado para a empresa, né? Como você vender um produto. Pô, eu posso usar essa mesma coisa que eu estou fazendo aqui para música, para banda também, para bandas, né? Então, é muito conectado. E aí, assim, foi na faculdade também que eu aprendi que, na verdade, comunicação, o curso de publicidade também não é só, ao mesmo tempo, não é só agência, né? Tinham várias... vertentes que você pode seguir, né? Que é a questão da mídia, a questão da mídia no caso, não sei se é mídias sociais, né? Mídia mesmo, né? Tipo, outdoor, jornal, impresso, não sei o que e tal. E aí você vai conhecendo esses outros universos, produção em si, né? Fazer a parada acontecer, né? Mesmo jeito que tem a galera nos estúdios que fazem as pautas de jornal acontecer, as propagandas acontecerem, os programas acontecerem, você pode usar esse conhecimento para fazer um show acontecer, um evento acontecer, né? Então aí eu fui me interessando mais por essa parte do que pela parte, vamos dizer assim, mais conhecida, né? Que é Photoshop e anúnciozinho, a peça, né? De anúncio e tal. Então eu fui me interessando mais por essa outra área aí da publicidade, né? Cara, eu queria te perguntar, linkando com essas coisas que tu falou, que é o seguinte... pensando em tudo isso que tu falou, quer dizer, tem um aprendizado dessa coisa da comunicação, e aí vamos lá, vamos pegar uma banda hipoteticamente, né? Uma banda que surgiu hoje, para não usar remate, nem Berg Menezes e tal. É uma banda, surgiu hoje uma banda. E aí, pô, vamos pensar direitinho a imagem da banda, massa, legal. Vamos gravar um single, um EP bem produzido, bem gravado, legal. Vamos fazer uma arte bonita para capa e vamos fazer uma assessoria, tudo andando conforme o planejado. Tu acha que uma banda independente seguindo e aprendendo a gerenciar bem esses pontos consegue de fato romper com a bolha limitante das pessoas que conhecem, os amigos, não sei o quê, sem um investimento de grana um pouco maior? Assim, é uma pergunta que eu me faço por estar há anos no mercado de música independente, por ver o quão lentamente e quão difícil é você, às vezes, angariar uma quantidade de seguidores, chegar nas pessoas, criar o compromisso, uma fidelidade, um envolvimento das pessoas, aparecer na TV, quer dizer, é tudo muito... Eu sei que tem bandas que conseguem romper com isso e dar uns saltos muito grandes, e eu sei que isso pode acontecer independente do dinheiro, mas eu sempre acho, eu sempre volto ao fato de que
se houver um capital inicial, para não fazer o trocadilho com a banda, mas se houver uma grana para investir em uma dessas facetas um pouco mais, você consegue acelerar um pouco esse processo. É viagem minha ou de alguma maneira, ser independente precisa de alguma gasolina para romper esse primeiro momento assim, artístico? Cara, não vou ser hipócrita de dizer que não, cara. E assim, a gente escuta muito falar que, cara, você tem que agir como se a sua banda fosse uma empresa. E eu concordo também, mas não só isso. Para mim, a arte ainda vem em primeiro lugar, mas você tem que gerir a parada de forma profissional, né? Então, uma boa gestão é fundamental, inclusive de recursos, cara. Toda empresa tem que ter um investimento, de certa forma, né? Então, e tudo é investimento, no caso, né? Você gravar num estúdio bom, assim, na verdade, primeiro investimento de tempo, né? Você precisa saber tocar ou saber cantar, né? E isso requer estudo, etc. Tem gente que é autodidata, tem gente que não, blá, blá. Isso já é investimento. Então, você ensaiar, gastar grana com estúdio para ensaiar e tal, todo mundo se ouvir, um estúdio bom é investimento. Então, tipo, tudo é investimento. Você investir o seu tempo ou investir uma grana para criar uma capa, todo esse negócio que tu falou, né? Tudo isso já é investimento, tudo isso já é grana. Então, tipo assim, a grana ela facilita, né? Se você tem uma grana para investir, e aí, sei lá, pegar um negócio de coxinha. A sua coxinha é boa, mas você só consegue fazer 50. Se tu tiver uma grana para investir, que tu compra uma máquina para fazer 500, né, de uma vez, a parada vai andar mais rápido. É mais ou menos isso. Claro que tem bandas que conseguem sem... E não é gastar os tubos de dinheiro. Eu acho que, na verdade, é você gerir a grana que você tem. Qual é a ideia? Eu acho que o primeiro passo de toda banda independente é você se auto-pagar ali. É você estar no 0 a 0. Então, você faz uns investimentos. Claro que o primeiro investimento você não deve achar que você vai recuperar, né? Mas a partir do momento que você começa a ganhar cachê, você tem que fazer a banda ficar no 0 a 0, né? Então, tipo, eu vou comprar as camisas da banda com a grana do cachê. E aí você fazer isso. Então, assim, eu acho que a grana é importante, mas ao mesmo tempo, se você não souber o que fazer com a grana, você também não adianta muito, sabe? Tipo, vou fazer anúncio patrocinado, ou vou contratar uma assessoria de imprensa, ou vou não sei o quê. Só que, tipo assim, se você contratar uma assessoria que não conversa com o teu público, com o público que vai curtir a tua música, foi dinheiro jogado fora. Se tu for fazer anúncios patrocinados, mas que não vai chegar no público que vai consumir tua música, também só jogou dinheiro fora. Então, assim, o dinheiro ajuda, mas antes disso, a banda tem que se conhecer, tem que conhecer o som dela, saber quem ela quer atingir, ter um discurso massa para que quando chegue na galera, a galera compre a ideia. Tipo assim, eu vejo bandas que eu não tenho como dizer que eles fizeram investimento financeiro, mas tem bandas que estão, vamos dizer assim, num lugar bom hoje, dentro do independente, do underground, são bandas médias, né, pelo menos, vamos dizer assim, que rolou uma relação muito grande. Eu acho que o investimento maior, assim, é de dedicação na parada mesmo, sabe? De você fazer o trabalho e você botar o trabalho debaixo do braço e lutar pelo teu trabalho, sabe? Meu irmão, o trabalho é massa e tentar mostrar pro máximo de gente possível. Tipo, sei lá, eu posso falar, por exemplo, do Molho Negro, né? Que é uma banda que eu gosto e tal, que eu curto, que eu acompanho. E os caras, tipo, eu não sei se eles vivem só de música, né? Só da banda, pelo menos. Isso é uma coisa que eu também acho importante. Eu acho que que não é tão impossível você viver de música, mas é mais difícil você viver de uma banda só. Às vezes, quando você é músico, que você faz várias coisas dentro da música, seja ensinar ou etc e tal, você tem mais chances de conseguir viver da música mais rápido, né? Esse é um ponto que eu quero puxar de novo daqui a pouco também, mas termina aí que eu tenho uma pergunta sobre exatamente isso que tu estava falando antes. Pronto. E aí o Molho Negro, cara, tipo, eles
Ano passado eles tocaram no Lollapalooza, e eles são do Pará, estão morando em São Paulo e tal, eles tocaram no Lollapalooza, a galera, pô, Molho Negro, banda foda e tal, não sei o quê. Só que há 10 anos atrás eles estavam tocando aqui no Bom Jardim, na Petrúcio Maia, sabe? E, tipo, a galera, sabe, começando, assim, então, tipo assim, é ralação, cara. É ralação, tipo, o dinheiro, ele acelera, vamos dizer assim, o alcance da tua música. Mas se seu trabalho não é sólido, se você não tá ali todo dia brigando, mostrando a tua música e mostrando a qualidade, não adianta só dinheiro não, sabe? Eu falo isso, eu perguntei isso, inclusive porque eu acho que, até pra galera que tá ouvindo, que é da cena independente, de ter essa consciência de que a grana, ela pode ser essa gasolina que eu falei pro motor do trabalho, mas ela também pode ser mal empregada, ser jogada no lixo, ela também pode ser empregada em coisas que não seriam, de fato, a prioridade. Então também, assim, não adianta você, no meu ponto de vista, né, não adianta você fazer... Por exemplo, tem bandas e artistas que eu conheço que passam assim 1 ano, 2 anos, 3 anos falando, ó, vou lançar o single, vou lançar o single, vou lançar o single, e eu sei que não é, mas é a grana, não necessariamente, às vezes tem um preciosismo de que ali é o single da minha vida, eu entendo, porque eu já demorei bastante tempo para conseguir gravar as coisas como eu queria, mas eu acho que às vezes manter uma regularidade, até com um trabalho que não esteja com a melhor qualidade técnica possível, essa é a minha visão, né, mas que demonstre o conceito bem feito, quer dizer, eu tenho essa sensação, né, de que você vai construindo vai conversando com as pessoas, apresentando o seu trabalho, inclusive de muitas maneiras, acústico, aí depois você coloca um elemento a mais, aí, pô, agora eu tenho uma banda, quer dizer, o Molho Negro é um trio, né? Isso é outra parada que eu acho que é importante também da gente ressaltar, que assim, quando você bota 10 pessoas no palco, vai ficar tudo um pouco mais complicado para viajar, para fazer show. Mas a minha banda tem 10 pessoas, tudo bem, sem problema. Mas quando você cria uma proposta um pouco mais concisa, com um grupo um pouco mais... Eu falo isso, mas a gente tem uma equipe com 5, 6 pessoas. Mas foi se construindo. Eu acho que se você... Para as bandas, né, para quem tá começando, começa fazendo uma parada ali sozinho, com mais um, e depois vai com 3 e tal. Eu acho que isso é importante também, assim, de pensar o tamanho do negócio, né? E tem gente que começa fazendo vídeo no YouTube em casa, cara, só voz e violão, aí faz uns coverzinhos, aí depois tá com uma música autoral, e aí vai fazendo autoral, aí depois vai juntando a grana e grava um single. Sim. E, pô, se o cara quer, tem que ter um investimento. O cara tem junta uma grana todo mês, até que tem a música pra gravar, lança um single, e tal, e começa, entendeu? Nunca vai ser free total, e a gente volta já para falar dessa história da atuação profissional e do músico trabalhando também em outros projetos, mas teve uma hora que tu falou sobre a coisa de conversar com o público, e aí sempre que eu ouço essa expressão, conversar com o público, eu já me conecto diretamente com redes sociais, né, que é o mecanismo maior da gente conseguir divulgar o trabalho de forma gratuita, né, de forma gratuita, e... que, enfim, a gente vai falar também sobre assessoria de imprensa e tal, esse trabalho mais específico. Mas, cara, uma coisa que eu tive muita dificuldade, que eu acho que muitas bandas têm dificuldade, é justamente construir essa persona, essa figura que é a banda, o que é o artista, essa entidade abstrata, né? E justamente para se conectar com as pessoas, quer dizer, durante muito tempo eu tinha muita dificuldade de fazer isso, em quão íntimo, quão pessoal, quão eu deveria ser nas redes sociais, e ao mesmo tempo uma pressão, uma exigência, uma cobrança tão grande por números, que eu acho que muitos artistas iniciantes também devem passar por isso, que poxa, só tenho tantos seguidores, o meu vídeo só tem tantas visualizações, e claro, os números também são importantes, não estou descartando isso, né? Afinal a gente quer chegar em mais gente e tal. Mas eu te pergunto, como é que tu fez, e aí eu falo mais especificamente do teu trabalho com a Remate, que eu acho que é o teu trabalho que tu talvez gerencie a maior parte de pedaços assim do trabalho, como tu construiu, a partir do momento que assim, beleza, vai voltar Redoma, vai voltar com o nome Remate. Como é que tu começou a construir, a gente vai construir o público mais ou menos assim, e como foram essas escolhas? Tipo assim, cara...
vamos optar por isso porque isso aqui é a gente. A gente vai ser uma banda um pouco mais política, ou a gente vai ser uma banda que não posta determinado tipo de conteúdo e posta mais isso. Não somos uma banda fofinha, não somos... Eu sei que tem coisas que tem clichês, né? O rock tem clichês e tal. Mas eu pergunto assim, como tem sido, já que você está muito à frente disso, a construção dessa persona abstrata que é a Remate Banda nas redes sociais? Pois é, cara, nunca é fácil, né? Na verdade, assim, é sempre difícil você encontra, assim, sei lá, assim que você monta o projeto, meu público é esse, a não ser que você tenha uma noção real, assim, do que tu quer fazer, né? Tipo, sei lá, eu vou fazer música infantil para crianças até 6 anos, então vou fazer, tipo, Mundo Bita, as letrinhas e tal, e tal. Mas quando você tá fazendo uma banda, o que eu quis dizer é muito essa questão, assim, às vezes, de tu encontrar, entendeu? A galera. Claro que, por exemplo, se eu faço uma banda indie, com som mais indie, né, uma coisa mais aquele indie britânico, por exemplo, é óbvio que tu já vai ter meio que um filtro de público. Eu vou procurar pessoas que curtam esse tipo de som e tal, etc. No caso do Remate, assim, que era a antiga Redome e tal, e assim, eu acho que no começo, para todo artista tem que ser assim, você tem que começar de perto. Então, você tem que começar pelos amigos, você tem que começar pelo seu círculo ali mais próximo e você vai abrindo, né? Claro que às vezes os amigos, pô, tá massa, né? O som e tal, e não, isso tá uma bosta, né? Também Os tem que amigos pegar, podem ajudar e podem atrapalhar nisso. podem atrapalhar, né? Mas, assim, você tem que mostrar para alguém, você tem que começar mostrando para alguém. Então, é a galera de perto mesmo, você vai abrindo, né? E uma coisa que é muito importante, assim, e que às vezes as pessoas, os artistas também descartam, é que você constrói público fazendo show, cara. Então, claro que você tem as mídias sociais ali, você faz uma página, você faz, né, um perfil no Instagram e tal, você vai mostrando, mas, cara, você constrói público fazendo show. E aí, à medida que você vai, que a galera vai seguindo o teu trabalho, vai conquistando, tu vai começando a entender o teu público. Claro que no caso do Remate, né, pô, a gente tem influência, não só, mas uma grande influência da gente é o New Metal dos anos 2000, né, que é um som que a gente gosta e tal. Então a banda, principalmente o primeiro som que a gente lançou, que é um EP, vamos dizer, das nossas músicas antigas modernizadas e tal. Então a gente sabe que, pô, quem gosta desse tipo de som vai curtir o nosso som. Então eu já vou atrás dos meus amigos que curtem esse tipo de som. Ó, cara, eu tô com um trabalho novo, escuta aí e tal, dá uma sacada, vê se tu curte. Tem que começar de perto. E aí, à medida que a gente foi fazendo show, que a galera foi adicionando, a gente tentou sempre conversar com a galera. Então, tipo assim, não é que você necessariamente precisa ter uma persona da banda. Inclusive, eu acho que isso é muito relativo, porque você não precisa necessariamente ter um discurso, vamos dizer assim, institucional, sabe? Principalmente artistas solo e tudo. Mas até a gente tem a gente estava conversando sobre isso e tudo. E a gente cada vez mais fica nesse esquema de tipo. Não, eu mexo majoritariamente no perfil, mas eu não mexo sozinho. Os outros meninos mexem também e tal. E a gente entrou num acordo, assim, cara, a gente tem que ser a gente mesmo, a gente tem que falar como a gente fala, senão, se a gente criar uma persona, né, vamos dizer assim, que seja meio nada a ver com o que a gente fala, não faz sentido. Então, a nossa persona, vamos dizer assim, somos nós mesmos, né? Pessoas jovens que, sei lá, tem uma consciência política, mas que também ri, a gente não é, apesar do nosso som ser pesado, a gente não é sisudão, apesar da gente falar sobre coisas sérias, né, e tudo, a gente também não é sisudão, então tem um espaço para brincar, né, só que de um jeito que não fique fake. Eu acho que o principal é isso, você falar com o seu público como você é mesmo, sabe, e trocar uma ideia como, vamos dizer assim, como amigo, sabe, todo mundo que entra pelo menos o máximo que a gente consegue, né, que nem sempre dá, mas todo mundo que entra na página, um seguidor novo, que a gente não conhece, que não é amigo e tal, a gente
pô, cara, massa que você seguiu a gente, você já viu o clipe da gente, a gente manda o link, porque às vezes a pessoa segue porque viu que é uma banda e tal, que é daqui de Fortaleza, às vezes o cara é de Fortaleza, aí viu, aí segue. Mas às vezes nem ouviu a música ainda. Então a gente manda a música, tenta trocar uma ideia. E nos shows também, cara, tipo, a gente toca e uma galera curte o som, vem falar com a gente troca uma ideia, pô, cara, adiciona a gente lá, vamos trocar uma ideia, e vai aumentando essa rede de pessoas, entendeu? A gente tem claro que a gente quer muito mais, mas a gente pode dizer já que a gente tem uma galera que curte o nosso som que não é a rede de amigos ali. Se tornaram amigos, muitas dessas pessoas, mas não eram conhecidos. Foi gente que viu no show, achou massa, trocou uma ideia. Porque também tem banda que não fala com a galera, né? Tipo, porra, cara, massa o som de vocês, comenta no YouTube, comenta no Instagram, a banda não responde. Então, assim, é uma relação de amizade da banda com o público. Então, se a banda não cultivar isso, a banda não vai ter o público, né? E aí no show também é essa interação, né? Que você conquista o público no show, sabe? O mais importante do que ter um discurso formado e alinhado é ter uma relação com a galera que segue, né? Criar de alguma forma uma conexão com essas pessoas, né? Claro que a gente tem também, vamos dizer assim, apesar de não ter uma voz institucional, assim, que a nossa voz institucional, vamos dizer assim, é uma voz como a nossa, como a gente fala e tal, sim, etc. Sim. Mas a gente tem coisas que também não... umas regrinhas de etiqueta, né? Vamos dizer assim. Sim, claro. A gente não... sei lá... Não... Cuidados. A gente tem cuidados, né? A gente não fala nada que a gente não falaria, assim, né? Mas vamos dizer assim. Sim. Mas, sei lá, a gente não faz... post ofensivo, ou a gente, sei lá, não inventa de falar sobre coisas que a gente não sabe, por exemplo, que a gente não tem o mínimo de conhecimento, assim, tal. Sim. Emite opinião política, a gente emite algumas opiniões e tudo, porque entra também nessa questão de que a gente acha que artista tem que se posicionar mesmo e tal, mas a gente não... a gente tem certas regras de etiqueta que a gente não faz porque a gente entrou num consenso porque acha que não tem a ver com a banda, por exemplo. Sei lá, a gente quer mandar o Bolsonaro tomar no cu todo dia. Isso a gente até faz, mas sei lá, a gente não manda outras pessoas gratuitamente tomar no cu lá. A gente faz no pessoal, se a gente mesmo querendo, eventualmente. Mesmo querendo, assim, sabe? Mas claro, o espaço da banda aí é também um espaço essencialmente coletivo. E que também a gente tem que sempre pensar, né? Quando você... mesmo uma banda que tem 100 inscritos, aquilo é um perfil público. Então, a partir do momento que você expressa o que você pensa ali, você também tem que arcar com as responsabilidades do que você coloca. Então, isso, inclusive, tem que ser muito cuidadoso, porque você pode cair em buracos que você nem imagina, né? Então, a banda tem que saber, imagino, e eu também como artista solo, mas assim... expressar as suas indignações, suas frustrações e tal, tendo sempre a sensibilidade e o cuidado de estar direcionando a quem merece aquele questionamento, e não para uma pessoa, para um grupo de pessoas que possam se ofender sem necessidade. Mas assim, para não ficar tanto nas redes sociais, eu queria falar um pouquinho também sobre o trabalho de assessoria de imprensa. Que eu acho que é ainda mais nebuloso para as bandas, assim, né? Se a rede social tá gratuitamente posta e você só cria o perfil da banda, bota uma foto bonita e aí stories, aí, enfim, tá lá, tá no mundo. Então a banda pode acertar, pode errar, vai ter os amigos, tem muita gente que acessa, você manda, tal. Beleza, uma hora a coisa acontece. Isso aí não seria uma maior dificuldade para uma banda hoje. Mas quando a gente pensa em furar essa bolha de amigos, de conhecidos, alcançar a mídia, a grande mídia, ou mesmo a mídia intermediária ali, e principalmente criar, que eu acho que esse é o principal, não é nem criar um portfólio de matérias da banda, é criar uma concepção da banda no meio jornalístico, de alguma maneira, né? Quer dizer, o Berg é um cara
que tem as suas posições sobre o mundo. Ele não é. Eu tô falando o que eu acho que a imprensa pensa do meu trabalho mesmo. Ele não é necessariamente o mais engajado politicamente, você não vê ele toda hora levantando bandeira e tal, não sei o quê, mas ele tem um trabalho questionador, um trabalho que traz concepções talvez mais na seara filosófica da coisa do que na seara social. Então ele tem um trabalho mais... Quer dizer, isso é uma coisa que eu vejo construir no meu trabalho a partir das matérias que saíram. Então assim, eu nunca sou entrevistado perguntando assim, Berg, e aí, o povo tem que ir à rua, não sei o quê, apesar do meu trabalho falar qual é a sua revolução. Mas quando eu trouxe esse trabalho, eu trouxe uma dimensão de revolução interior, de transformação íntima, né? Isso eu quis que tivesse no texto, mas o jornalista também trouxe, né? Então, me fala um pouco sobre como os desafios, né, da assessoria de imprensa e como isso é importante para as bandas. Quer dizer, talvez seja, no meu ponto de vista, talvez seja um dos grandes calcanhares de Aquiles de todas as bandas independentes, assim, de correr muito mais atrás disso. Eu acho que a galera investe em muitas outras coisas e isso investe pouco. Não estou falando só da matéria, eu estou falando da construção de quem é essa banda num cenário que é multi, né? Não é só o show. Inclusive o que tu falou do show me veio na mesma hora. E quando não dá para fazer show, né? O que é que a banda faz? Mas aí tu pode até emendar nisso. Quando não dá para fazer show, o que é que a banda faz? Mas eu tô falando muito assim. Fala um pouco dessa importância e tudo, e de o que é que dá para fazer para transpor, porque esse cara não sei nem por onde começar. E aí, como é que eu coloco, nem que seja uma notinha do meu trabalho no jornal? Cara, a primeira coisa é dizer que é importante pra cacete, né, cara? Você tentar fazer esse trabalho de assessoria de imprensa, né? E pode parecer mais assustador do que realmente é, sabe? Mas, na verdade, é mais um trabalho braçal. A primeira coisa que você precisa fazer para começar a fazer isso é ter um bom release. Porque toda banda tem que ter um release, né? Inclusive para se inscrever em festival, você precisa ter o release. A banda tem que ter o release, tem que ter dizendo o que ela é e o que ela já fez, sabe? Não precisa ter feito muita coisa. E esse é o primeiro passo, assim, a banda tem que saber escrever o release. Porque tem banda, assim, que além de músico e tudo, eu também já produzi festival, já produzi, né? Então eu já recebi inscrição de bandas, e às vezes a banda no release, ela coloca, a banda começou quando o Joãozinho conheceu o Cicraninho no colégio, e 15 anos depois eles resolveram fazer, e aí fica contando a história da vida, assim, sabe? E depois dá um salto, e agora apresenta uma proposta arrojada, transformadora. Como assim? De onde pulou pro Joãozinho, conhece o Francisquinho para uma proposta arrojada e transformadora? Exatamente, tipo, e esses mega adjetivos, assim, né? Tipo, um som diferente que tudo que você já viu, e quando vê os caras tocam igual a Strokes, assim, sabe? Então é foda. Então a primeira coisa que a banda tem que escrever um release. E tentar escrever de uma maneira, claro, que não é que você é proibido de colocar adjetivos e tudo, apesar de ser sempre mais difícil você se autodescrever, né? Pode ser uma armadilha aí, né? Mas quem tá recebendo o teu release quer saber, tipo, o que é que tu toca, sabe? Qual é o teu tipo de som, quais são as influências, né? Tipo, o que você já fez, você tá lançando uma música... Álvaro, mas a gente não define o nosso som. Não tem muito isso, né? Olha, também, o nosso som a gente não define, porque a gente acha que tem uma mistura e a gente não define o nosso som. Mas fala a mistura, não precisa dizer A mistura de quê, meu amigo? Arroz com feijão, queijo com goiabada? Nós somos rock tropical progressivo, sei lá, sabe? Não precisa dizer isso, mas, pô, a gente toca rock e a gente tem influência de, sei lá,
Queens of the Stone Age e Calypso, sei lá. Mas alguma coisa, tem que dar alguma coisa para quem vai ler aquilo ali e não conhece o trabalho, né? Tem que ter, entendeu? Até pra pessoa, sei lá, por exemplo, você tem uma banda de indie e aí você manda o release para um blog de metal. E aí o cara vê o release e não tem dizendo nada do que tu toca ali, sabe? Primeiro, talvez a galera nem escute, né? Porque não tem informação, né? Então, cara, eu não vou nem ouvir isso aqui, a galera não sabe nem dizer e tal. E esse negócio de contar a história de vida das pessoas e tal, aí fulano namora com a menina e eles, né, e tal, e aí terminou, e aí o irmão dela virou o guitarrista da banda. Tipo, a galera não quer ouvir isso, a galera quer saber o que você toca, qual é o seu tipo de som, qual é a sua mensagem, influências e tudo, porque querendo ou não, isso aproxima a pessoa, porque se a pessoa gosta de algum dos tipos de som que você tem como influência, que não precisa necessariamente ser igual ao seu som, é melhor que não seja. Então a pessoa vai se sentir interessada de ouvir e falar, tipo, o que a banda fez, se já lançou disco, álbum, EP, single, sei lá, se já lançou um clipe, como é que foi, se já tocou em algum festival legal e tudo. E aí, mais uma vez, é uma coisa progressiva, né? Então, tipo, os primeiros releases que tu vai mandar vai ser aqui na cidade mesmo. Então, tipo, você dizer que tocou no Bar X, que é um bar que a galera da música conhece e tudo, é legal falar. Porque ninguém começa grande, né? Então você toca pequenininho, fazendo poucos shows e tudo, e vai aumentando, até que você toca num festival maior, até que você lança um disco e tal. E aí, à medida que você vai crescendo e que você começa a mandar o seu release para festivais de fora, ou para veículos de fora, você não vai dizer que você tocou no Bar X, mas você pode dizer que você tocou no Festival Y, que é um festival que já é conhecido fora da cidade e tal. Então é isso que tem que ter o release, né? E aí se você está lançando um trabalho, um disco, você fala sobre o disco, você fala sobre a concepção do disco. Então a banda ela tem que primeiro aprender a escrever esse release, porque esse release é o cartão de visita da banda também. Porque nem sempre a galera... Junto com uma boa imagem. Uma boa imagem, você ter fotos boas, né? Também você ter fotos produzidas, e quando eu falo produzida, não é uma mega produção. Mas é uma produçãozinha, você pensar num cenário, porra, a banda é de heavy metal e, sei lá, não vou dizer heavy metal, sei lá, de death metal industrial, e aí você vai fazer as fotos num sítio, assim, com uma vaca do lado, tipo, não, entendeu? Você tem que... Não fazer mais fotos no jardim japonês, já deu. Não faça foto no jardim japonês, principalmente se o seu som não tem nada a ver com jardim, entendeu? Os jardins, né? Eu acho também, Álvaro, assim, é uma coisa que, só complementando o que tu tá falando, que a gente tá falando muito no âmbito, assim, né, até de dicas, né, quer dizer, o que é que você pode fazer, mas eu entendo que há quem faça tudo isso bem feito, faça um release legal, façam duas, três fotos assim em alta, bem bonito mesmo e tal, bem conceitual e tal, grava um single assim bem bonito, bota lá no Spotify, faz até um clipe, e ainda assim não consiga abrir um espaço, porque talvez às vezes falta o contato, porque tem uma parada que eu aprendi com o tempo, assim, na realidade, sobre essa coisa da assessoria de imprensa, que eu queria que tu falasse também, que é, no final das contas, não é um edital, não é uma seleção, nunca vai ser. Nunca vai ser assim, ó, dia tal, você manda o seu release, e aí a gente vai avaliar todos, e os que forem legal entram na matéria do Jornal do Domingo. Não é assim. É uma briga de foice, todo mundo querendo espaço, né? Sim. Então, no final das contas, você está tentando cativar com alguma coisa. Então, para isso, você tem que, além de ser, digamos assim, de fato, traduzir a sua realidade, ter alguma qualidade que não precisa necessariamente ser com o melhor fotógrafo da cidade, o melhor estúdio que você gravou, mas eu acho que é muito mais o conceito e a sinceridade do trabalho mesmo, né? Eu tenho essa impressão que uma hora você entra numa seara que é muito assim, da originalidade, que conceito de originalidade é um negócio assim muito complicado, mas é meio isso assim também, sabe? O cara lá do jornal
recebe um e-mail, milhares de e-mails, mas ele bate um olho numa foto que ele diz, cara, esse cara aqui, eu gostei desse cara. Tem Mas isso mesmo. Sim. Mas assim, e aí como é que isso acontece? Tem um pouco de sorte também, cara. Quando você não tem claro, sim. E aí esse lance também da assessoria é uma construção de relacionamento do artista com o jornalista também, e as bandas têm que ter essa noção, né? O cara ele não é tão empregado também, entendeu? Então quando o cara publica uma matéria tua, porra, tu vai lá, agradece, troca uma ideia, não fala com a pessoa só quando tu quer matéria, tipo, você tem que criar um relacionamento com aquela pessoa, porque você precisa daquela pessoa e aquela pessoa precisa de você. E isso pode gerar um relacionamento muito, muito legal, né? Não é só o lance material, né, ali da matéria né, do jornal. E assim, é um trabalho braçal, sabe? O que às vezes acontece muito também é que a banda que acabou de sair da garagem ou do estúdio do quarto ali quer sair no Globo, no Tenho Mais Discos Que Amigos, só em site foda. Nacionalmente conhecido, e também não é assim, é uma construção, então você tem que começar dos blogs pequenos, sabe, também, você olha na sua cidade, pô, tem uma galera que fala de música aqui, como é que eu falo com essa galera? Entra na rede social, pô, galera, tem uma banda e tal, como é que eu faço para mandar uma matéria? Vocês estão recebendo matéria? E aí você tem que fazer isso com bilhões de blogs e de sites que falam de música. Tem gente que responde. É uma coisa que tu gosta de fazer, Álvaro? Cara, eu gosto, eu acho massa. Eu gosto de trocar essa ideia, sabe? De apresentar um trabalho, porque assim, você é muito ignorado também fazendo isso, sim, né? Sim. E as bandas, os artistas, eles têm que ter isso, assim. Eles vão falar com 50, um vai responder, dois. Você tem com o seu trabalho também, assim, tipo, com a qualidade do seu trabalho. Tipo, você pode ter um trabalho foda e a pessoa não lhe responder porque ela não viu, porque ela recebe milhões, mas uma hora ela vai ver, você tem que continuar mandando, uma hora ela vai ver, e aí quando ela vê e a porta abrir, aí você consegue engatar mais coisas, e aí você tem que fazer isso sempre. Não, pois é, tem que eu lembro que a gente fez um show no começo do ano, foi o último show, né, antes da pandemia, que foi na Casa Absurda, e a gente estava lançando um disco ao vivo. E aí a gente conseguiu entrar numa matéria do Diário do Nordeste, mas existia um outro grupo lançando também um trabalho. Então, o que é que que foi inclusive o Laudenir, ele fez? Ele disse, cara, eu não vou conseguir dar destaque só para um, ou só para o outro, ou para os dois da mesma maneira, se eu não conectar. Aí o Laudenir conseguiu genialmente fazer uma matéria muito legal, muito grande, de capa de caderno, porque ele achou, ele sacou uma conexão entre os trabalhos, apesar de ser um de rock e um de música brasileira, assim. Ele achou um assunto para os dois dialogarem. E aí foi muito bom pra gente, muito bom pra galera da Vira Mundo, que foi o outro trabalho. E aí essa percepção também ele só teve porque a gente já tinha construído em vários momentos. Pô, cara, solta aí uma notinha que seja. Ele tinha soltado notinha, ele tinha soltado matéria. Eu fui lá, troquei uma ideia com ele, entreguei o CD em mãos. Quer dizer, fiz um campo para uma hora. Ele disse, cara, eu entendi o trabalho do Berg. O trabalho do Berg é assim. E o trabalho dessa outra galera eu também entendi. Então, peraí, dá para eu fazer um diálogo e eu vou dar destaque aos dois. E aí ele também, que aí uma coisa que eu acho que a galera às vezes esquece, é que quando o jornalista consegue uma capa dessa, para ele também é bom. Sim. Porque ele tem ali tem vários outros jornalistas. Tem o outro dizendo, não, mas eu tô aqui com o lançamento do livro lá na livraria tal. Pô, mas eu tô com um CD, eu tô com 2 CDs. Quer dizer, tem aí lançamento, tal. Tem um terreno ali de disputa também, de uma certa influência, né? Então o cara também, para ele é interessante. Agora, às vezes não é a oportunidade em que talvez enfim, a gente sabe que existem outras coisas que podem acontecer, a gente sabe que tem gente que pode ser preterida, claro que existem situações e situações, mas eu estou falando da minha experiência de agente, né, Álvaro, perceber que
E outra, muito dessas galeras também são músicos, estão no meio musical, quer dizer, chama pro show, porra, chama a galera, ei, brother, vai ter um show meu, chega lá no show, vamos assistir. Às vezes o cara vai atirar do show e dá uma força. E começa aí o relacionamento. Mas é isso. Tipo, o cara, o jornalista, ele não vai ter tempo de ouvir o teu disco. Então, assim, claro que quando você tem o release muito bem feito, as fotos muito bem feitas, de você estar lançando um trabalho relevante, que às vezes também a banda nunca fez um show e lançou um single e tal, e quer sair na capa do jornal. Isso também não existe. A pessoa tem que construir um trabalho e tá lançando algo realmente relevante para ter um destaque e tudo. Só que essas pequenas coisas, você começar a sair em blog pequeno, aí depois você começa a sair num blog maior, aí sai uma notinha de um show no jornal. Tudo isso, a tua banda, o nome da tua banda, do teu trabalho, começa a ficar conhecido ali. Então, tipo, você fala, tu conhece a banda tal, tipo, e-mail da banda tal. E o cara nunca ouviu falar, talvez ele nem olhe o teu e-mail por causa do tempo. Mas, talvez, quando o jornalista já conhece a tua banda, de uma outra matéria, de um show que ele viu, de uma coisa que ele escutou e tal, ele vai bater o olho ali, pô, tô atarefado, mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, ver se dá para publicar alguma coisa. Então, tudo isso é relacionamento. E aí, a tua banda, o nome da tua banda tem que rodar para que a imprensa comece a conhecer, para aí, vamos dizer assim, você ter mais abertura mesmo para sair nas matérias, sair em TV e tal. E isso é uma construção, cara, é devagar. O problema é que a galera quer tipo, sair do quarto direto pra Globo, assim, sabe? Sei lá. Eu acho que isso também transcende. A gente falou da coisa do show, né? Quer dizer, a gente tá vivendo um momento agora que não dá para fazer shows, mas dá para fazer live, mas dá para fazer um bate-papo no Instagram. Quer dizer, eu acho que também transcende. Isso é uma parada que eu aprendi muito. Eu acho que quem é músico, é artista e tá terminando 2020 sem ter aprendido isso, não pensou bastante sobre arte esse ano, que você tem que dinamizar o seu conteúdo. Não pode uma banda hoje ser só show, só tocar. O que é que a gente faz? Não, é porque não deu pra fazer show, então a gente não fez nada. Caraca, não deu pra fazer show e tu não fez nada no ano de 2020. Dava pra fazer tanta coisa. Mas não tinha recurso. De casa, com celular. Quer dizer, mas tem bandas que não tem. Eu entendo que tem bandas que não tem mesmo como fazer. Mas ainda dá pra fazer. Até quando não tem como fazer, dá pra você pegar um cara da banda que seja e o outro. Bicho, vamos escrever um texto. Vamos botar um texto no nosso Facebook analisando a arte no contexto da pandemia. Isso vai envolver as pessoas. Então, assim, as pessoas chegam muito para esse Berg, tu produz muito, faz muita coisa. Cara, para mim é vital, eu preciso, né? E aí, isso também eu acho que gera umas conexões que nas redes sociais e também na imprensa reverbera. Um exemplo que eu ia até te contar. A minha irmã, quando viu que a gente estava produzindo um clipe, e aí viu que eu não estava participando diretamente, ativamente da produção, que era a Thaís, que era o restante da galera, ela ficou bem impressionada. Assim, pô, mas a galera tá fazendo... Pô, mas tu tá assim... Tipo assim, tu deu um passo maior, beleza. Aí ela disse assim, inclusive, outro dia, eu tava conversando com alguém, que ela não sabe quem é, ou que ela não me disse quem era, aí essa pessoa disse assim, e tu é irmã do Berg? Aí disse, tu é Menezes? Tu é irmã do Berg Menezes? Eu disse, sou. Aí disse assim, vixe, esse cara aí é um bichão aqui de Fortaleza. Ó as ideias. Tipo assim, um bichão da música. Aí a Laís olhou assim, não, olha só, meu irmão. Porque tem isso também. Existe o que a imprensa, as mídias sociais criam, e existe também uma zona cinzenta que as pessoas fantasiam, né? Quer dizer, porque... É exatamente do público que não são nossos amigos, né? Exatamente. A gente foi gravar no passado o Estúdio Show Livre em São Paulo. Então pode parecer para algumas pessoas que a gente recebeu um mega convite, que a gente tem um pistolão, que não sei o quê. Tem muito isso. Eu acho que isso é até uma certa... Eu tenho até críticas a isso, porque às vezes é uma coisa muito provinciana nossa aqui, sabe? De às vezes até valorizar... Alguma coisa fora, né?
Ou ser valorizar os famoso fora, artistas. pra poder, Só quando conseguem, né? Mas não, a gente, quer dizer, a gente pegou uma grana, a gente gastou bastante, a gente né? Investiu. foi um investimento. Então, assim, não foi porque alguém que nos viu e nos encontrou e nos achou, não foi assim. Foi bem trabalhoso, né? E falando sobre trabalho, eu queria. A gente está chegando no bloquinho final aqui de conversa, Álvaro, mas eu queria que tu falasse assim: toda essa parte que a gente está falando de assessoria, de mídias e tal, dá muito trabalho. Já deu para ver aqui que dá muito trabalho. E aí, acaba sendo sempre um trabalho extra. Ou se você é o artista solo, faz tudo. Ou se você tem uma banda e alguém vai fazer isso, é um trabalho muito extra. E aí, cara, eu via, assim, muita gente que eu conheço, que é músico e atua na área musical, não consegue muitas vezes sobreviver só com o trabalho da música, né? Acaba desempenhando outras atividades. Eu também desempenho outras atividades e além da denominação, além de dinamizar, né, as atividades musicais, tem a galera que atua em outras áreas para poder ter o sustento, para poder fazer as paradas com música. É o meu caso, é o seu caso, de muita gente. E aí, cara, como é que isso tu consegue gerenciar assim na tua vida? Porque vida pessoal, tocar, fazer show, ensaiar, tudo bem que agora durante o isolamento a gente ficou mais em casa, mas assim, eu não sei no teu caso, mas eu acho que eu trabalhei até mais, entendeu? Então, como é que tu consegue inserir mais esse elemento na tua vida? Que além de tocar, além de ser o músico, além de ser o marido, além de ser filho, além de ser tudo isso, tu desempenhar uma coisa a mais que requer esse nível de dedicação que a gente falou aí, que é trabalhar essa coisa da assessoria e das mídias. Cara, não, não é fácil, eu não posso dizer que eu faço isso de uma maneira organizada, sabe? Exatamente por isso. Tipo, eu tenho meu trampo fixo em horário comercial, né? E então, tipo, tudo que a gente faz em música fica pra noite, né? Então a gente ensaia, a gente faz show, aí tudo que a gente pensa, inclusive essa questão de assessoria, fica pro turno da noite, né? Então é cansativo. E tem que ter a divisão, né? Tipo, tem a minha esposa que eu quero ficar com ela também. Tem o tempo de você descansar mesmo, de você desligar, porque querendo ou não, isso é trabalho também, né? Então, tem dias que você só quer tomar um banho e deitar e, sei lá, ficar vendo um vídeo no YouTube até dormir. E aí não é fácil e tem que gerenciar o tempo. Tem que gerenciar o tempo de tipo, bom, hoje eu preciso fazer tal coisa. Então faz. Se deixar, você vai se embora na madrugada, né? Então é um lance de organização pessoal mesmo, assim. Até porque tem um prazer envolvido, né? Quer dizer, como tu falou, tu gosta de fazer isso, então se perde no horário, mas uma hora o teu corpo alarma e diz assim, ó, tu tem que dormir, ó, tu tem que descansar, quer dizer. É de prioridade mesmo, tipo assim, fazer esses outros trabalhos para os projetos que eu toco, tipo o Remate, você, enfim, é prazeroso também, é uma coisa que eu gosto de fazer. Então é prioridade. Tipo, sei lá, eu vou jogar videogame ou eu vou fazer um texto divulgando meu disco novo. São prioridades. Então a galera tem que ter isso em mente também. Claro que você tem que também entender o teu limite, né? E aí é isso, você saber que, primeiro, você seguir o seu tempo, né? E entender que aquele tempo ele vai gerar um certo resultado. E aí é aquele negócio, quanto mais você trabalhar, mais rápido, ou nem sempre, mas teoricamente mais rápido chega o resultado, mas você também tem que conseguir fazer. E aí é a questão da banda, principalmente quando é banda, né? Que não é artista solo, de rolar divisão de tarefas. E aí, cara, tu cuida disso aqui, eu cuido disso aqui, para não rolar sobrecarga, né? O que também não é fácil, porque nem sempre todo mundo da banda tá no mesmo passo, e isso também é uma dica que eu dou, né, que é importante que o máximo de integrantes da banda estejam com o mesmo objetivo e tudo, que é exatamente para rolar essa divisão do trabalho e tá todo mundo na vibe de trabalhar. A banda tem que discutir a relação de vez em quando, tem que sentar, e aí, a gente se ama como é, ou a gente tá só se usando, tem que ter essas vibes também de se entender e saber,
porque é muito trabalho, é muito empenho, então você gasta muita energia numa coisa que outra pessoa talvez não está gastando tanto, então tem que acertar, né? Exatamente, tipo assim, sei lá, a banda são 4 pessoas e 2, sei lá, querem ir para São Paulo fazer a banda acontecer lá e 2 não querem, já tem que resolver isso aí, cara. Bem, eu acho que isso é um ponto bem. Talvez seria um ponto para um outro episódio inteiro Sim, de podcast. Total. Mas, total. Enfim, a gente tá chegando aqui no final. Eu acho que assim, a gente falou de alguns pontos assim, muito, muito relevantes para a galera, que pode, inclusive, conversar aí depois com o Álvaro, seguir nas redes sociais, trocar uma ideia com ele um pouco mais sobre isso. E eu acho que também é uma descoberta, é uma experimentação mesmo, assim, sabe? A lição que eu tiro, apesar de o Álvaro ter todo esse conhecimento e trabalhar comigo, e eu muitas vezes, Álvaro, fica com isso aí, mas eu também tenho uma curiosidade muito grande de entender cada vez mais, né? Principalmente esses mecanismos de redes sociais, o que disso é interessante, o que é que não é, quais são os movimentos que acontecem, às vezes surge uma ferramenta nova num aplicativo e já muda muita coisa. Então, eu acho que a nossa ferramenta de trabalho, na verdade, hoje, o Instagram, o WhatsApp, o YouTube e tal, mas, ao mesmo tempo, puxando também por esse finalzinho que você falou aí, Álvaro, e é muito difícil para mim, eu acho que para você também, em alguma medida, a gente, apesar de querer e gostar muito, também saber os limites, né? Também saber que uma hora você tem que dormir, você tem que descansar, a sua saúde mental agradece, e é bem difícil quando você quer muito uma coisa, né? Eu falo por mim mesmo, eu tenho muita dificuldade em saber o limite. Hoje, cara, às vezes teve um dia que eu contei quantas horas... É porque é a empolgação, cara, você tá ali empolgado e aí você vai se matando ali, vamos dizer assim. Teve um dia que eu contei, cara, eu comecei a trabalhar. Era um dia, como eu disse, eu também trabalho em outro local em horário comercial, mas era um dia, eu acho que era um sábado, um feriado, alguma coisa assim, que eu deveria estar descansando, né? Mas eu comecei a trabalhar num projeto que a gente estava escrevendo, acho que 8 da manhã, e eu parei meia-noite. Então eu trabalhei 3 vezes mais do que eu trabalho no meu trabalho, que me dá um sustento financeiro para pagar minhas coisas. Eu trabalhei como se eu tivesse trabalhado 3 dias de trabalho em um só. E isso não é saudável, isso não é legal, e não é isso que vai fazer você catapultar e virar a nova atração do negócio. É muito mais ser assertivo e seguro, eu acho que das decisões, assim. Claro, tem dias que não tem como, né? O prazo acaba hoje, aquelas coisas, né? E é foda, enfim, mas você sabe demais, né, Álvaro? Mas eu acho que é um exercício pra gente, e eu acho que é a história do equilíbrio, né? Quer dizer, quem hoje tem uma banda e não faz nada para que ela cresça, precisa fazer um pouco mais. Sim. E quem também enlouquece e perde os compromissos familiares, e não dorme, e não come, para fazer uma banda dar certo, talvez também tenha que trabalhar um pouco menos, porque não é isso necessariamente que vai fazer dar certo. Porque mesmo se você viver só de música, não é saudável você trabalhar. Imagina você trabalhar todo dia, de 8 da manhã à meia-noite. Não é saudável. Não imagina você fazer... mas vamos lá, você fazer um show, isso já aconteceu comigo, já deve ter acontecido contigo, Álvaro. Imagina você fazer um show 11 da noite, subir no palco e tocar ali 1h30, depois de 12 horas de trabalho, escrevendo projeto, resolvendo... Uma vez eu fui tocar no Crato, e eu sempre produzi sem saber produzir. E aí eu fiz tudo da viagem, assim, a gente viajou no mesmo dia de tocar, que já não é legal. Aí eu fui atrás do carro, o carro chegou, atrasou, chegou lá comida, pagamento, cachê, eu resolvi tudo. Então, assim, não tem como eu fazer esse show relaxado, porque eu tô resolvendo 1000 coisas. Hoje a gente tem uma pessoa fora do palco para nos ajudar, que é a Thaís Paz, que em breve vai estar aqui também no Conversações batendo esse papo, mas nem todo mundo consegue ter uma pessoa fora palco, então tem que dividir, tem que organizar, senão o que acontece é que alguém se estressa porque tem coisa demais para fazer e uma hora diz que não dá mais. Ou adoece, que é bem pior, né? Tipo assim, tem um exemplo disso também, que em 2011 eu participei de uma turnê coletiva, né? Que saiu daqui de Fortaleza num ônibus e foi até São Paulo tocando 6 bandas, né? 6 bandas cearenses dentro do ônibus, que foi tocando daqui de Fortaleza até São Paulo, tocando na ida e na volta, que foi o Movas, né?
que foi um projeto do Panela Rock, né? Um selo que eu participava como banda e trabalhava também. E aí eu era um dos caras que estava produzindo a turnê. Então, tipo, a gente produziu a turnê inteira e viajou com produção também, né? Então eu tocava e estava na produção ali na loucura direto, eu e mais alguns, né? Tipo, várias vezes eu não consegui curtir algumas coisas que a maioria da galera que era só músico curtiu, entendeu? Porque você tava naquela pilha ali, já pensando na outra cidade, ou alguma coisa deu errado, ou, né? E tal, e aí às vezes acabava que um show não era tão bom porque eu tava muito cansado e tudo mais. Então, assim, quando você acumula funções, você naturalmente se estrepa um pouquinho, né? Claro que alguém tem que fazer, mas essa ideia da banda se organizar e eventualmente quando começar a crescer tentar puxar mais pessoas é exatamente essa, né, que a pessoa possa exercer a função dela de artista, que é a principal, né, querendo ou não. É isso aí. Álvaro, eu agradeço demais. O papo poderia ter mais 2 ou 3 horas tranquilamente, mas a nossa saúde, a nossa saúde mental e as nossas vidas pessoais também precisam ser contempladas. E é isso, mas a gente vai ter outras oportunidades para conversar também mais sobre outros aspectos. Eu agradeço demais e deixo aí para você, enfim, dar uma palavra final, se quiser dar um contato, alguma dica, se tiver algum documentário, algum vídeo legal para assistir, algum canal que fale sobre essas questões que você trouxe aí. Então fica à vontade aí para a sua mensagem final. Cara, primeiro agradecer, né? Massa demais estar participando dessa temporada, dessa primeira temporada aí dos podcasts. Muito massa mesmo. Dizer que eu estou à disposição, assim, quem quiser trocar uma ideia e tudo. Quem quiser seguir a minha banda, né? Nas redes, Remate Banda, com 2 T's. É importante, que aí dá para ver mais ou menos o que a gente aplica. Às vezes a teoria também é muito bonita, às vezes a gente não consegue aplicar na hora também coisas que a gente sabe que tem que fazer, porque dependem de fatores externos e tal. E falar para as bandas assim, que tem que rolar uma dedicação mesmo, cara. Assim, se você quer fazer o trabalho, que o trabalho apareça, que o trabalho alcance, tem que rolar essa dedicação. Mas claro, dentro desses limites também, né? Se cuidem, se cuidem todos. E é isso, assim, é isso. Procurem conhecer, assim, sobre o tema, né, de assessoria de imprensa. Tem muito blog de música, o próprio Hits Perdidos, né, que é um blog bem conhecido, né, um site bem conhecido de música. Ele tem um postzinho que ele fala assim, eu acho que são 10 dicas que você não deve fazer com um jornalista, né? Então eles falam sobre isso, o que você não deve fazer, você ficar mandando e-mails um atrás do outro, ei, recebeu e tal, enfim, tem várias dicas lá importantes. Procurem na internet como fazer um release, tem vários sites que dão essas dicas, sabe? E no YouTube, quem curte mais som pesado, assim, tem uma galera que tá fazendo umas dicas legais, assim, tem o canal Cena, com SC, né, Cena. Tem o canal do Estevam Romero também, que ele tem vários vídeos que falam sobre produção, que fala sobre a gestão da banda dele, por exemplo, que é a Desalmado, de que ele fala como a banda se autossustenta ali, fala da importância de merchandising, que isso aí também é outro tema que é legal, a banda tem que se preparar e tudo. Enfim, tem vários canais, se você for procurando no YouTube, por essas palavras-chave, né, tipo banda independente e tal, não sei o que, vai ter uns canais legais aí pra galera assistir com material legal. E é isso. Massa, Álvaro. Vou dar uma última dica aí também, que é o blog da Trattori, que é uma distribuidora nacional de artistas independentes, e que é um blog assim que tem de tudo um pouco. Fala também sobre assessoria, fala sobre mídias, fala sobre produção, um blog bem completo. Álvaro, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado por esse papo, tamo junto. E esse foi mais um episódio do Conversações Podcast, falando sobre muita coisa legal, e falando também sobre como é importante também a gente correr atrás do que a gente gosta, do que a gente deseja, sabendo todos os limites para que as coisas fluam
e também tendo a consciência de que a gente faz a nossa parte, mas também depende de muitas outras coisas. Então, desejei para todo mundo que curtiu esse Conversações Podcast, que deixa aí também sua mensagem, sua observação, conheça os trabalhos que a gente citou aqui, e em breve nós estamos de volta com mais um episódio. Muito obrigado e vamos em frente.